Olá, amigos! Bem-vindo ao programa Foco Sucesso com André Pimentel. Você assiste o nosso programa através desta emissora. Semanalmente estamos aqui falando do mundo empresarial e do desenvolvimento humano, porque levar informações precisas para o seu crescimento pessoal e desenvolvimento profissional é aqui no nosso programa Foco Sucesso com André Pimentel, que você também acompanha pelo nosso canal no YouTube, André Pimentel Sucesso. Vai lá, se inscreve, dá seu joinha, compartilha, que quanto mais você compartilhar, mais o YouTube vai entender a relevância do nosso programa e vai mandar para várias pessoas. Também se inscreve no nosso canal do Instagram, André Pimentel Sucesso. Manda a sugestão de programa, comenta do nosso programa, tira suas dúvidas. Você é empresário, você que tem um comércio, você é empreendedor, tira suas dúvidas com a gente. Vai lá no nosso direct, manda sua pergunta. Quais são as suas dores? O que é que está acontecendo com a sua vida? Tá boa, tá ruim, tá mais ou menos? Conversa com a gente. Lembre-se, você tem um canal aberto com o programa Foco Sucesso, falar direto com o especialista. Que coisa maravilhosa que o programa Foco Sucesso está levando para vocês. Além de você ganhar prêmios também, porque de vez em quando o André está sorteando algum livro, sorteando alguma coisa para você, e é bem interessante você fazer parte do projeto. E também interessante é que tudo que a gente passa aqui no programa, durante a semana, o André conversa comigo quase todos os dias. Olha o que a gente falou, olha o que saiu, o que aconteceu. Sempre acontece no meio de Fortaleza ou do Brasil, alguma coisa que a gente falou aqui. Incrível, né? Interessante isso. A comunicação. E hoje, Rogério, qual é o tema hoje, Rogério? Hoje a gente vai falar sobre um novo empreendedor e como ele pode se tornar um empresário de sucesso. Olha bem, sucesso é que nós falamos 24 horas no nosso programa, inclusive o nosso programa é Foco e Sucesso. Como se tornar um empresário de sucesso? Noite de Sônia se tornou um empresário de sucesso. Aqui, o que nós falamos serve para o MEI, pequena empresa, média empresa, grande empresa, empresa corporate, que são as maiores empresas do Brasil, serve para todo mundo. Ok? Umas pessoas que entendem mais, outras entendem menos, mas nós damos várias dicas de sucesso. Me ligou o CEO de uma empresa, mandou mensagem no Instagram, o CEO de uma grande empresa, e ele me disse que uma dica que eu dei para ele lá, ele está implementando na empresa dele, está implantando na empresa dele e de outro estado, tá? Então, as pessoas falam, porque eu participo de treinamentos semanalmente, à noite, geralmente, das 19 às 22 horas, eu estou em treinamento. Esse ano de 2025, nós estamos no meio do ano, eu já devo ter feito mais de 20 treinamentos. E faço treinamentos que eu entendo. Aí as pessoas perguntam, mas por que é que você faz? Porque apenas uma palavra, uma dica, uma ferramenta, Rogério, me ajuda muito. E às vezes você está fazendo treinamento, ele sempre manda para mim algumas dicas, alguma coisa. Olha, Rogério, que a gente falou essa semana. Ó. Olha, Rogério, que a pergunta que ele está fazendo, aí manda o áudio, às vezes, é tudo aquilo que a gente conversa aqui. Vocês viram que eu estou tossindo aqui porque gripe, mas a gente não para. A gente está entregando, está dando o nosso melhor. Vai tossir 3 vezes no programa, não tem problema nenhum. É ressaca da gripe. É, exatamente. O importante é a nossa entrega. Porque se for, eu estou com dor de cabeça, não vou trabalhar. Eu estou gripado, não vou trabalhar. Eu estou tossindo, não vou trabalhar. Eu estou com a dor na unha, não vou trabalhar. Você não vai fazer nada na vida. Você tem que ser mais resistente que tudo que tenta lhe impedir. Óbvio, o que você não puder impedir, legal. O que você não puder impedir, tranquilo, aceita. Ok? Mas do que você puder, vai para cima, não é isso, Rogério? Exatamente. Quais são as perguntas, Rogério, que hoje vão... A primeira pergunta tem assim, Pimentel, qual problema seu negócio resolverá ou qual necessidade ele atenderá no mercado? Olha bem, isso aqui quem está iniciando um novo negócio. Qual problema seu negócio resolverá e qual necessidade ele atenderá no mercado? Me diz um negócio, na sua região aí, olha, região pode ser bairro, cidade, estado e país, tá? É você que entende a sua região. Na sua região, o que é que está faltando? O que é que você pode inserir e você pode se inserir naquele mercado? André, lá não tem nenhum advogado e eu acabei de me formar. Pronto, você vai ser o advogado do bairro. André, lá não tem nenhum dentista. Eu vou começar no meu bairro, você vai ser o dentista do bairro. André, lá tem uma padaria no bairro vizinho, eu vou montar uma padaria. Você será o dono de uma padaria no seu bairro. Então você vai atender a necessidade do seu bairro. Porque o que acontece com muitas pessoas, Rogério? As pessoas dizem assim, a dona Maria tem uma quentinha ali, tá vendendo, vou fazer quentinha também. Mas ela não entende de culinária. Mas porque a dona Maria está fazendo a quentinha, ela quer fazer. É por isso que muitas empresas no seu bairro, pequenos comerciantes, abrem as empresas e fecham as empresas. Por quê? Porque quer copiar o que ele não entende. Se hoje
Eu sou especialista no mundo do mundo empresarial, desenvolvimento humano. Mas se uma empresa do Japão me liga, ou da China, para poder eu ir lá para o Japão fazer consultoria, com tudo pago, do bom e do melhor, só que eu não entendo de japonês e nem de chinês, Rogério. Eu vou fazer o que lá, Rogério? E eu não posso levar tradutor. Não vou, não vou. Aí, se visualizar o dinheiro, você vai e vai se queimar, ok? É isso que eu estou dizendo para vocês. Trabalhe a sua aptidão. O que é que o seu bairro, eu estou falando do bairro, tá vizinho ali, colado na sua casa, estão necessitando. É só você escutar que o povo ele fala o tempo todo. Aqui não tem isso, aqui não tem aquilo. Se eu preciso disso, eu tenho que ir para tal local. Você começa a escutar aquilo. Eu mandei um jovem de 20 anos, mandei não, dei uma sugestão para ele, e ele já está 2 anos nessa vida e disse que o negócio está andando bem. E ele não tinha carro, hoje ele tem uma moto. Ele não tinha transporte, hoje ele tem uma moto nova, nova. O que é que ele faz? Ele resolve o problema dos comerciantes dos bairros, dele e adjacências. O que é que ele faz? Eu mandei ele abrir uma empresa, tipo, faz tudo. André Pimentel faz tudo, ok? Vai para cartório, vai para banco, vai para Receita Federal, vai para Junta Comercial, vai no fórum, entendeu? Leva exame, pega exame. O telefone dele simplesmente não para. Todos os dias. E ele começou andando de ônibus. Que eu falei, vai de ônibus, não tem problema. E ele começou, ele tem uma moto nova. Antigamente, as empresas tinham esse office boy que fazia essas coisas, né? Então ainda tem, mas o que é que acontece? Mas no seu bairro, você imaginou, Rogério? Você está na sua casa, e você precisa ir para um cartório reconhecer a assinatura. Aí você sai da sua casa, você vai pegar seu carro, você vai pegar seu transporte alternativo, você vai pegar a fila no cartório, você vai para o centro. Quando você pode ligar para alguém, você vai pagar esse alguém e ele vai resolver tudo. Você pode ir até para a praia, Rogério. Tem gente que faz isso. Lá, próximo lá em casa, abri uma lavanderia de roupa, que é próximo, que é do lado do supermercado, e eu fui lá saber quanto era o preço. Aí ele disse assim, é tanto. Mas, se você quiser, eu vou pegar sua roupa na sua casa, ela lava aqui, eu passo o cheirinho, deixo tudo pronto e vou deixar lá, e sai por tanto. Pronto. Digo, poxa, que massa. Serviço, deu para você entender isso que nós estamos falando. Olha que dica de sucesso nós estamos dando aqui para você que está desempregado agora. E você que tem uma moto, você que tem uma bicicleta, entendeu? Tem um carro. Qual necessidade o seu bairro está precisando para que você desenvolva um trabalho e resolva aquela situação e seja remunerado? Só que aí você precisa entender de remuneração, que aí é centro de custo que nós falamos aqui sobre precificação. Tem pessoas que trabalham muito, faz tudo isso e não ganha dinheiro. Por quê? Porque a precificação está errada. Tudo errado. Faça uma precificação. Nós ensinamos lá no Instituto como você fazer uma precificação. Quando você vende produto, você tem que cuidar do seu CMV, que é custo da mercadoria vendida. Quando é serviço, é CSV, é custo de serviço vendido. Entendeu? Então, muitas vezes o empresário que trabalha com serviço, ele não sabe precificar. Como é que precifica? Precifica a hora do seu trabalho. Lembre-se, você tem que saber quanto eu gasto de gasolina, manutenção da moto, meu dia, meu tempo, tudo isso tem que ser precificado para você saber fazer. E lembre-se, se você fizer um trabalho honesto, um trabalho que resolve tudo, as pessoas não estão nem preocupadas quanto vão lhe pagar. É aquela frase que você sempre fala, torne-se imprescindível Na vida, isso. das pessoas e das empresas, através do seu resultado. Se você mostra resultado, você é imprescindível. Não existe pessoas insubstituíveis, lógico, mas tem aquela que é especial, Lógico. é diferenciada. Ou você quer um negócio rápido, você fala assim, uma outra coisa, um exemplo, você que vai fazer esse serviço dos cartórios, tenha relacionamento em 5, 6, 7 cartões. Relacionamento. Para quê? Para quando uma pessoa lhe perguntar um negócio aqui, você vai ligar para aquela pessoa e você vai dizer para ela, ó, eu estou com um serviço aqui, você faz aí em quanto tempo? Aí você vai para aquela pessoa e diz, ó, eu resolvo isso em X tempo. Entendeu? Mas resolva. Não é aquele pintor que chega aqui, ó, eu quero pintar aqui o estúdio. Aí quanto é que custa? R$1.000. Você me dá 500 e 500 na entrega. Quando ele sai daqui, ele fecha outro serviço ali, mais 1.000. Quando ele sai daqui, ele fecha outro serviço. Ele não entrega nenhum dos 3. Acontece muito isso no meio artístico. Nós que cantamos, a gente viaja, às vezes tem cantores que ele, numa noite, marcam 4 shows. E às vezes não consegue cumprir, por isso que existe muita confusão. O show foi cancelado, não está sem voz, está cansado, a estrada está ruim, mas ele pensa naquele dia, ele não sabe fazer uma precificação exata. Se tem uma voz Se queima. descansar, acaba se queimando. Acaba se queimando. Então você que é um prestador de serviço não pode ter esse tipo de problema.
Se pegou um serviço só durante o dia, vá lá e resolva. Entendeu? Porque senão vai ser aquela história. Rogério, vamos chamar João para poder fazer aquele serviço. Rapaz, não vai não, porque ele já me enrolou 2 vezes. Ou seja, acabou-se. Então, é exatamente isso. Então, você resolve o problema do seu bairro, sendo útil dentro do seu bairro e atendendo aquele público. O que é que está faltando no seu bairro? É exatamente isso que nós estamos falando aqui, Rogério. Pimentel, quem é seu público-alvo ideal e qual o perfil do seu cliente? Você precisa entender, né? Qual é o seu perfil e qual é o público-alvo. O perfil do cliente e o público-alvo. É o que você vai montar. Uhum. O que você vai montar. Vou te dar um exemplo. Você tem do lado, tem 3 igrejas, e no meio das igrejas tem um estabelecimento comercial fechado. Você vai abrir um bar. Não tá certo. É seu público-alvo? Se bem que às vezes... Não, mas aí é tipo assim, é 1%. 1%. Então, você, não, mas eu abri, mas o local é bom, ó, o local é bom, o empreendimento é legal, mas o público é aquele que você quer? Quando o pessoal tá lá no seu bairro, o pessoal tá lá orando. O pessoal até que vai tomar uma cerveja, já não vai mais, não vou respeitar. E seu bairro é vazio o tempo todo. Então, você precisa entender qual é o público-alvo que você vai atender e qual o perfil do seu cliente. O perfil da igreja combina com o bar? Não. Deu para você entender? Então você não pode simplesmente abrir, você tem que entender disso. Quando você passa a entender, aí se torna tudo mais fácil. O que é que você vai vender perto de uma igreja? Alimentos. Eu pego essa dica que eu estava ontem no culto e terminou e tem uma senhora lá que ela faz feijoada. Muito bom, por sinal, né? Já vem no saco do direitinho, aí vem porção de farinha, arroz, aquele negócio verde que eu gosto muito, que não é couve, é outro nome, que bota no feijão, e a feijoada. Aí perto da porta da igreja, o pessoal da igreja comprou. Só que em frente tem a igreja católica também, que tem 3, 4 vezes mais gente do que a minha igreja. Aí eu disse pra ele, cara, por que você não vai lá no padre? Você conversa com o padre, você dá uma feijoada pra ele e diz, padre, aqui, o senhor gosta de feijoada? Gosta. Agora eu tô vendendo aqui e tal, se eu puder falar. Se ele anunciar pra igreja, terminando o culto de domingo, muita gente não faz comida, quer comer fora. Sua feijoada é boa. Não vai dar pra quem quer. Então tá no local certo, No local com o certo. público certo Isso. e fazendo as ações que você falou. Agora, outra coisa que eu vi errado foi, onde eu corto meu cabelo, o salão é bem grande. A mulher pegou na frente, botou na frente, dentro do salão, ela botou o salão pro fundo e na frente botou um negócio de celular, de vender capa, vender tudo. Eu olhei e disse assim, não vai dar certo. Ela, não, mas não vai dar certo. Não é o seu público. Pronto. Aí pronto, passou. As pessoas do salão perdendo clientes, porque eu sou cliente já da ela que faz só ela corta no cabelo. Eu olhei, como é que tá? Rogério, tá perdendo cliente, tá. Aí, fui agora, ontem eu cortei o cabelo, a dona mudou. Ampliou o salão, tirou tudo, porque vi que não tava dando certo. Então, é isso aqui que ele tá falando. Qual o seu público? É focar na coisa que é certa, focar no que realmente vai trazer resultado pro seu negócio. Quando você entende disso, se torna muito mais fácil. Você tem que encurtar os caminhos. Você só tem que aprender isso, encurtar os caminhos. Tá me entendendo? Uma coisa tem que associar a outra. Você vai vender na praia, o que é que você vende na praia? Água de coco? Vende na praia. Água gelada? Vende na praia. Picolé? Vende na praia. O que é que você não vende na praia? Até a própria feijoada. Se você estiver passando, o pessoal diz, eu não vou comer a feijoada que eu vou tomar banho de mar. Mas se for uma comida leve, uma saladinha, você vende. Então quando você entende do seu público, tudo se torna mais fácil. Entendeu? Então, você só tem que estar no lugar certo, com o produto certo e com o público certo. Entendeu? Você vai. O seu time é azul, o outro é preto. Pronto. No dia do jogo preto, você vai vender camisa do time azul. Vai vender quantas? Nenhum, ali é uma confusão. E vice-versa. Você só precisa entender disso. É por isso. Mas sabe por que acontece muito isso, Rogério? Porque as pessoas querem copiar. Ah, mas a dona fulana vende feijoada perto da igreja, eu quis botar um isopor de cerveja. Que é para quando a pessoa comer a feijoada, tomar a cerveja. Só que o público da igreja não bebe. Deu para entender? Então, se você botar uma água gelada e uma água de coco, vai dar certo. É você saber colocar o produto certo, no local certo e com o perfil do público certo. Fora isso... É a necessidade, né? Você dá aquilo que você fala da outra vez, você falou para mim que quando a pessoa vai abrir um negócio,
A pessoa dá uma volta na rua, entender, ver como é que tá, se o mesmo produto que você quer colocar, tem pessoas que já colocaram ali, observar tudo, olhar. Eu tava vendo lá na igreja, olhando, cara, eu disse assim, meu Deus, subir tá qualquer coisa aqui, porque as pessoas descem, entram no shopping, que é o shopping domingo é fechado, lá, aí vai lá naquela mercearia que existe, que ela é virtual, que você compra as coisas e paga, eu digo, pô, e a água, cara, que você lá fora pode vender um absurdo. Então é ter visão, saber como você vai fazer a coisa direitinho e, e ter a sensibilidade de ver tudo isso. E na dúvida, assiste o programa Foco Sucesso. Qual o seu diferencial competitivo em relação aos concorrentes já existentes? Pronto, vamos lá. Você falou dessa senhora que vende a feijoada perto da igreja. É, Ela vende uma feijoada, é boa? muito boa. Olhe bem, ela vende uma feijoada muito boa. Só que ela já não está dando conta, porque é muita gente. Aí o que é que acontece? Você quer entrar, então qual vai ser seu diferencial competitivo? Feijoada dela tem preço, tem qualidade e tem público. E agora, como é que faz? Para você montar algo ali do lado. Tem que ser algo que, que em relação aos concorrentes existentes, que venha a ser similar, ok? Venha a ser similar. Lembre-se, todo público que sai da igreja, o primeiro local que ele vai comprar é a feijoada. Mas, Meio-dia, a pessoa tá por fome, não quer, às vezes não quer ir pro shopping, quer ir pra casa, alguma coisa. ou quer já levar uma Você quentinha, quer né? levar, já vem no saco, No saquinho tudo pronto. preferenciado. Aí o que é que você vende? Já imaginou se você vendeu torresmo? Se você vendeu arroz? Se você vendeu uma saladinha? Torresmo é bom. Tá vendo? Se você vendeu uma saladinha, ó, já tá associado, já tá associado. Mas não, mas eu vou vender feijoada também. Será que a sua feijoada vai sair como a de Dona Maria, que já tá lá há muito tempo, já tem público fiel? Um exemplo, eu sou um público fiel. Se eu for num local e aquela comida for boa, eu não mudo. Eu também sou assim. Você vai tentar me vender, mas eu não vou mudar. É perfil. Aí o que é que acontece? Você vai fazer 20 quilos de feijoada, vai vender 5. Dona Maria vendeu 50. Olha bem a diferença. Então, você precisa entender qual é o seu diferencial competitivo, ok? Tipo, um suco que Dona Maria não vende. Algo. Aí o que é que acontece? Alguém vai na sua barraca para comprar aquele diferencial competitivo, mas você também tem uma feijoada ali. Aí a pessoa diz: já estou aqui mesmo, vou testar a sua feijoada. Começa, ok? Você não está tirando o público da Dona Maria. A Dona Maria tem que estar atenta, porque ninguém fica sozinho no mercado, ok? E essa competitividade é salutar. A competitividade é normal, tudo tranquilo. Você não pode chegar lá e uma feijoada da Dona Maria é 20 e você vender a sua por 10. Isso aí é cruel. Primeiro você vai tomar o público da Dona Maria, mas você vai quebrar. Você está com precificação errada. Pode ter certeza disso. Mas, até você quebrar, você atrapalha a vida da Dona Maria e isso não é legal. Então, você tem que ter ética, tá certo? Geralmente, isso acontece muito. O pessoal monta uma barraquinha aqui, começa a vender muito, tem público, depois o pessoal bota a barraca do lado. Você pode ver que Dubai é desse jeito. Entendeu? Aqui em Fortaleza um bairro que é Cidade 2000. Você vai lá na Cidade 2000, na praça, deve ter umas 50 pessoas vendendo praticamente de tudo. Tudo. Praticamente de tudo igual. Ok? Tem público para todo mundo, mas pode ter certeza que há 20 anos atrás começou com uma barraca. Entendeu? Mas tem público que é assim, ó. E quanto mais tiver concorrentes vendendo produtos, é muito bom porque vai muita gente, né? Aí o marketing é você que vai fazer, tá certo? E a qualidade do serviço entregue, além de uma precificação excelente, Rogério. É que nem as tapioqueiras. Aqui em Fortaleza existe um local chamado Tapioqueiras, que tem, a gente vai, é próximo ao Eusébio, que a gente come tapioca, tudo, mas tem um lugar lá que eu gosto de ir. Tem todos os lugares, mas o lugar lá é onde a Xuxa foi. Você é fiel, né? Porque a tapioca dele é diferenciada, uma tapioca bem cheia, vem com tudo dentro e tal, e ele é muito simpático, deixa a gente bem à vontade. Olha bem, o que é isso? Referencial. A pessoa tem um referencial. Então, olha o que o Rogério está fazendo aqui. Ele não deu o nome da empresa, sem problema nenhum se ele desse, mas o que é que ele está fazendo? Um comercial. Agora, imagine para quantas pessoas o Rogério já falou sobre esse pessoal da tapioqueira. Por quê? Porque alguma qualidade, ele só fez uma referência com a cantora foi lá, a Xuxa. Alguma referência de qualidade, que ele é exigente nesse aspecto, lá tem. E agora, ó, o que é que estão falando de você? Bom ou ruim?
Não é isso, Rogério? Exatamente. Pimentel, qual o investimento inicial necessário e de onde virão os recursos? Isso aqui, Rogério, é uma pergunta excelente, que a gente fala muito no programa sobre aquelas Exatamente. pessoas que trabalharam 20 anos, recebem uma rescisão, e aí vai ser dono de uma bodega, dono de um mercadinho, dono de uma grande empresa. Mas Em não 6 tem, meses acabou. acabou-se. Pegou o dinheiro, achou que entendia porque ele trabalhava. Geralmente ele montava o que ele trabalhava antes. Só que ele não fez centro de custo, ele não fez nada. Ele simplesmente pegou o dinheiro, ele não sabe quanto de dar lucro e quando a empresa passa a dar lucro. Porque quem tem que pagar os custos são os produtos ou os serviços vendidos. Só que ele não tem essa metrificação. Como ele não tem essa metrificação, o que é que acontece? Ele vai. Enquanto a pessoa liga, ó, o aluguel hoje não deu para pagar. Dinheiro do bolso. Ah, não deu para pagar funcionário. Dinheiro do Eu bolso. vi isso, Pronto. pessoalmente. Eu tenho que pagar dinheiro do bolso. Chega uma hora que o dinheiro do bolso acaba. Ok? E aí, por quê? Porque de onde vem o dinheiro? Você pegou todo o dinheiro seu, veio do empresário, que geralmente vem do empresário. Mas pode vir de um amigo, de um parente ou de investimento do mercado financeiro. Só que você vai passar pelos mesmos problemas. Por quê? Porque no começo, 90 a 120 dias é tudo maravilhoso. Tem dinheiro no caixa. Tudo. Você não se preocupa se está vendendo, se não está vendendo. Funcionário está ganhando, funcionário não está preocupado. Mas depois de 6 meses, as contas começam a bater. Por quê? Porque todo dia primeiro bate na sua porta aluguel, funcionário, fornecedor, governo. Todo dia primeiro bate lá na sua porta. E aí, como é que faz? Só que você tirou o dinheiro do empresário, e aí eu dou uma dica: use 30% dos 100% que você tem. Se a empresa começar a precisar, use mais 30%. E se a empresa precisar novamente dos 40%, você repense no seu negócio. Porque você vai colocar e você vai quebrar. Ok? É como se fosse um remédio para uma doença que é quase terminal. Você está dando paliativos. Vai chegar uma hora que, se você não cuidar da causa, essa pessoa vai ter problemas sérios e vai acabar vindo a falecer, que é o caso que acontece com as empresas. Vocês sabiam que 2 milhões de empresas, 2 milhões de empresas fecham por ano no Brasil? 2 milhões de empresas. Por quê? Problema de gestão, estamos falando aqui. Endividamento em excesso. A pessoa, falar daquelas 6 fases que a pessoa se endivida, né, Rogério? Eu digo sempre aqui, ó. Primeiro ela endivida a empresa. Depois ela endivida o empresário. Aí o empresário endivida o mercado financeiro. Vai cuidar do mercado financeiro. Depois vai para a família. Depois vai para os amigos e depois vai para o agiota. São as 6 fases do empresário. E ele vai até o fim. Ok? E só que é o seguinte: se ele parar na primeira, que é quando a empresa está com problema, e tentar acertar, ele resolve. Até na segunda, quando ele começa a envolver o empresário, ele resolve. Na terceira começa a complicar, porque ele vai ter prestação, que é PMT, que é mercado financeiro. Daqui para frente é só confusão. Só ladeira abaixo. Tem que parar antes. Toda vez que sua empresa precisa de dinheiro, é como se você tivesse com febre. Você colocou o termômetro, deu 38. Você tomou o antitérmico, a febre botou 36. 38. Tá bom, 39. Tá bom, 40. Eu acho que dá. 41, convulsão. Aí o problema é mais sério. Aí você vai ter convulsão, vai ter problemas, e aí, de repente, aquele remedinho já não cura mais. Aí tem que internar 30 dias no hospital. Quanto custa? E às vezes a pessoa tem orgulho, fica orgulhosa, Então, a pessoa não quer baixar. Aquilo que você fala muito, não baixa o padrão. por isso que eu estou dizendo, é a hora que ele começa a se endividar aqui, ó, nessas etapas todinha. Por quê? Porque ele não quer baixar padrão, ele não quer vender o carro, ele não quer trocar de carro, ele não quer trocar de endereço, ele não quer diminuir faturamento. Eu pego isso diariamente nas empresas através da consultoria empresarial. Então, é exatamente isso que nós estamos falando aqui para vocês. Você só precisa ficar atento, porque o investimento é do empresário, geralmente. Só que ele põe, quando ele queima o dele todo, já queimou da empresa, ele começa a entrar nas etapas aonde realmente o buraco é muito grande. E pode ter certeza, viu, que a maioria das empresas no Brasil passam por isso. Por quê? Porque infelizmente, não procura um especialista, não procura um médico para tomar um remédio antes da convulsão,
E aí, quando vai procurar, é tarde demais. E você encontra essas empresas, essas pessoas em redes sociais, expondo as coisas mais glamurosas, mas quando você chega à tona, tá quebrado, tá falido, tá com dívida não sei aonde, tá cheio de dívida, não sei o quê, e a pessoa achando que aquela pessoa tava. Rogério, eu vivo dentro das empresas. Eu vivo nas empresas. As empresas tentam enganar a mim. Pois é. Não consegue porque eu amarro. Ok? Não tem como enganar, não tem, não consegue. Nenhum de vocês que estão assistindo o programa, se eu for na sua empresa, ou se você falar comigo, você não consegue me enganar. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. Eu brinco muito que eu digo assim para o empresário. Durante 30 dias você tenta me enrolar. No 31º dia eu lhe pego. Aí você pagou a consultoria, que não adiantou de nada. Você está tentando me enrolar. Para depois do 31º dia eu tentar consertar. Que eu podia consertar no primeiro dia. Porque o empresário, ele faz isso, ele começa a querer mostrar o que não existe. É bem simples. Eu me lembro, trabalhei quase 20 anos em um banco, e quando a auditoria chegava lá, o chefe da auditoria pegava a cadeira e botava do lado do cofre. Daquele momento ali em diante, ninguém podia mais mexer no cofre. Se tivesse certo, 100%, se tivesse errado, 100%. Ele tomava conta do cofre, que é isso que eu faço nas empresas. Eu tomo conta do cofre, para que eu salve o empresário. E mesmo assim, ele tenta me enrolar. Agora, imagina o que ele não faz com as pessoas, tá me entendendo? Do dia a dia dele. É hora que ele se perde na gestão. É isso aí, Rogério. Pimentel, qual será a estrutura legal do seu negócio? MEI, limitada, SA, etc. E por quê? Olhe bem, essa pergunta é excelente. Qual será a estrutura do seu negócio? Vamos fazer assim, tá? Tem empresa 1, 2, 3, 4, 5, sendo a 5 a top, né? Então, aqui no Brasil, ela é enquadrada no regime tributário do tamanho dela. Só que, às vezes, o empresário, ele abre uma empresa, ele não entende disso. E não procura especialista. Então, se ele pode pagar 5% de impostos sobre o produto dele, vamos supor, ele passa a pagar 10%, porque ele está enquadrado errado. É exatamente isso que acontece nas empresas. E o nome disso também faz parte da precificação. Uhum. Então, você precisa entender o seu tamanho. O que é que você vai montar? O que é que você vai montar? Ah, eu quero montar uma empresa que vai faturar X valor. 80 e são 6, acho que 81 mil, se não me falha a memória, 82 mil, que é o MEI, que é R$ 6.700 por mês, ok? Aí você pega e enquadra ela, em vez de no MEI, você enquadra ela no Simples. Vai pagar mais. A empresa do Simples, você vai para o lucro real, lucro presumido. Deu para você entender? Como é que resolve isso? Primeiro, você entender. Segundo, procurar um especialista, o contador. Que a pergunta vai ser bem simples. O que é que você quer vender? O que é que você vai produzir? E o que é faturamento mês? Ok? Ah, tem faturamento mês que é até 80 mil, 81 mil, é MEI. Ah, é 380 mil, é 480 mil, pequena empresa. Média empresa, 4 milhões e 800 mil por ano. Quer dizer, onde é que você está enquadrado? Onde é que você está enquadrado? É para abrir uma empresa. Ok? Ah, o imposto do Simples não é fixo, não, é de acordo ao seu faturamento. Você começa com 6, 7, 8, 9, 10, 11, vê o que é que você está enquadrado. Muitas vezes você saindo do Simples para ir para o lucro presumido ou lucro real, é melhor do que você ficar no Simples. Você precisa entender. Só que para isso você precisa conversar com o especialista. Então, qual será a estrutura do seu negócio? Você que vai escolher. Só que se você escolher errado, é como se você fosse comprar um carro. Vai comprar um carro. O mesmo carro tem nessa empresa de 100 mil, na outra empresa de 120, na outra empresa de 140, na outra empresa de 150 mil. O mesmo carro, igualzinho, mesmo ano, mesmo tudo. Se você for lá e fizer a pesquisa, você compra de 100 mil. Mas se você não fizer a pesquisa, vai comprar de 150. E aí você vai dizer assim, vixe, comprei um produto caro, tinha de 100 mil, perdi 50 mil. Por quê? Não pesquisou. Por quê? Não procurou um especialista. E eles são muito, os empresários são muito resistentes a isso, a ter um especialista na empresa, onde ele bote ordem no negócio, porque muitas vezes eles vão achar coisas escusas, né, entre papelada, entre documentação, tudo que ele bota debaixo do tapete, mas
Com especialista, não passa batido isso, né? De jeito, hipótese alguma. Olha, eu chego nas empresas, eu falo sempre assim, eu com 30 dias, 60, eu estou me pagando, mas do que a empresa me paga. Mas como? Com o resultado que eu levo para ela. Por quê? Porque nós mudamos os resultados das empresas. Nós mudamos. Nós tiramos, olha bem, o empresário não está dormindo, passa a dormir. O empresário não está ganhando dinheiro, passa a ganhar dinheiro. O empresário não está vendendo, passa a vender. O empresário não tem organização, passa a ter. O empresário não tem cultura empresarial, passa a ter. Mas por que isso? Porque ele procurou um especialista, Exatamente. tá certo? Não são aquele, nós não somos artistas de palco. É. O interessante é que ontem, na igreja, essa semana na igreja eu falei que a gente estava fazendo passagem de som, né? Eu falei pra ti isso. Então foi um especialista, o som era bom, tudo era bom, só que eu não conseguia ouvir minha voz, eu não conseguia ter retorno, não conseguia cantar do jeito que eu cantava, eu estava forçando minha voz, estava doente. O especialista foi, organizou tudo, botou. Como tudo hoje em dia é computadorizado, é muito moderno, tudo é pelo tablet e tal. Aí meu retorno, a qualidade de voz, a altura da. Ontem o culto foi só elogios. Aí eu disse assim, agora sim, eu estou ouvindo a minha voz, tá tudo perfeito, tudo perfeito. Porque um especialista foi, o outro cara que fazia do jeito dele não sabia, ele queria, tinha até boa vontade de organizar o som, mas é diferente de alguém que é pago e passou o dia todo vendo caixa, vendo som, vendo cabo, vendo isso, e deixou o som padrão. Então, muitas vezes, numa empresa, aquele empresário não quer fazer isso para o especialista, porque ele acha que o tempo que ele tem de empresa, ou talvez que o pai dele, ou passou para ele, ou a tia, tá, ele resolve tudo. E nesse resolver tudo, ele vai se bananando mais ainda. E quando o especialista chega, bota ordem na casa, ele vê a coisa fluindo. E tudo, e é mais prático. É, E é muito mais prático, muito mais rápido. exatamente. Só que as pessoas só acreditam. É tipo assim, eu tô com um problema no dente, eu procuro um padeiro. Legal, o padeiro vai dizer, tome esse remédio. Se der certo, ok, geralmente não vai dar certo e não vai resolver. Vai logo no especialista que ele resolve, não é isso, Oliveira? E lembrando que esse dinheiro que você investe no especialista volta para você, através dos resultados da empresa. Bem simples, né? Bem simples. Como você pretende divulgar seu negócio e atrair os primeiros clientes? Pronto. Você montou um negócio no seu bairro, ok? Como é que você divulga hoje? Hoje tem redes sociais, tráfego pago, panfletagem, aquela pessoa que diz assim, eu trago seu amor em 3 dias, prega no poste, não prega? Pega. Aqueles cartazes, eu Ei, trago... eu já uma vez, eu liguei para saber como é que era. Só que é interessante, só dando uma deixa. Você liga, você não fala com a pessoa direto. Diz que 1 para 30 dias. Diz que 2 se você quer no mesmo dia que a pessoa volte. Diz que 3 se você quer. É uma coisa assim. Marketing, É marketing. marketing. Então, o que acontece? Mas você viu aonde? No No poste. poste. Eu trago seu amor em 3 dias, eu trago seu amor em 1 dia. Não tem isso? Tem. Tá divulgando. Então, como é que divulga? Da maneira que você achar melhor. Da maneira. Na internet, na televisão, no panfleto, no boca a boca, no poste, no seu vizinho. Entendeu? Amarra. Tem esse pessoal que bota, como é que se diz, para o cachorro andar no parque. Aí tem lá o local do saquinho, não tem? Se o cara bota lá a propaganda dele. Quer dizer, existem várias maneiras. Você tem que simplesmente procurar um especialista na área de marketing. Procura um especialista na área de marketing. Essa pessoa estudou para isso, inclusive paleta de cores. Cada cor representa algo. Um exemplo, você pode ver que nas grandes redes de lanchonetes, qual é a cor que predomina? Amarelo e vermelho. Vai estudar essas cores, que é ligado à fome, à vontade de comer. Deu para entender? Quem ensina isso? Os estudantes de marketing, as pessoas que são formadas no marketing. Inclusive, lá no Instituto Pimentel, nós temos uma pessoa especialista nessa área. Entendeu? Exatamente para isso. Então, você tem que procurar saber e divulgar. Eu já fui muito, tipo assim, eu mesmo, André Pimentel, queria divulgar. Eu acho que eu entendo. Olha que eu entendo muito. Só que nessa área eu tenho um freio, porque eu não sou especialista. O especialista fala para mim, olha, André, faz desse jeito, olha essa posição de câmera. Rogério é um que faz isso comigo muito. Entendeu? Olha que eu entendo muito, mas nessa área eu sou uma nota 3. Mas aí o que é que eu faço? Eu procuro um especialista da área de marketing.
Ah, André, mas eu procurei o João e o João é horrível. Só tem o João, tem a Maria, tem a Antônia, tem o Instituto Pimentel, tem tudo. Agora, você só tem que ser assertivo, entendeu? Porque se você não for assertivo, você vai perder o time da venda, faz de conta que é ovo da Páscoa, que você vai fazer caseiro. Ovo da Páscoa. Você vai fazer na sua localização, no seu bairro ali. Ovo da Páscoa. Aí você contratou uma empresa de marketing altamente ruim, ok? E a Sexta-feira Santa é dia 1º de abril, que coincide com o dia da mentira, né? Pô, o cara do marketing que vai mentir para você. E ele te entrega isso no dia 5 de abril. E agora, como é que faz para você vender os ovos de Páscoa? Já passou 1º de abril na sexta, dia 2 no sábado, domingo é o dia 3, que é o dia, né? Domingo de Ramos. E aí, como é que faz, Rogério? Eu taco o ovo na cabeça dele. Deu para entender? Não é porque você escolheu a empresa errada. E você não acompanhou. A ação toda errado. Tá me entendendo? Qual o timing? Só que essa empresa aí, ela pegou várias empresas e não dá tempo de entregar, mas como ela queria receber dinheiro, aquilo que nós falamos no começo do programa. Então, toda a culpa é sua. Por quê? Você quer pagar mais barato? Sempre tem isso, né? A pessoa quer pagar mais barato? Pronto, aí começa. E vai achar. Porque o golpista está aí. Então você só precisa ser assertivo. Então, como é que divulga? Já falamos. Prega no poste, internet, tráfego pago, panfleto, televisão, boca a boca, exatamente. Tudo isso funciona. Você só vai escolher o tamanho que você quer. É bem simples. Pimentel, quais são os principais riscos envolvidos nesse empreendimento e como você planeja mitigá-los? É isso que eu falei? Isso, certo? é isso mesmo. Falava bonita, gente, aí, mitigá-los. Ó, quais os principais riscos envolvidos nesse empreendimento e como você pode mitigá-los? Você vai fatiando todos eles. Então, o que é que acontece? Quais os principais riscos? Ação de marketing errada. Ação de marketing errada. Ok? Qual o principal risco? Você procurou um corretor e diz ele, eu quero abrir um barzinho. Arruma um ponto para mim. Ele escolheu lá, tem 2 igrejas do lado, 2 igrejas do outro e um ponto no meio, para você vender um bar, ou para você vender cerveja e cachaça. Aí ele disse que o ponto é maravilhoso, que o aluguel é fácil, ok? Não, lá você não precisa nem dar entrada, calção, nada disso. Se quiser, assina um contratozinho aqui, daqui a 30 dias você paga o primeiro aluguel. Você se empolgou e abriu um bar. 2 igrejas de um lado, 2 igrejas do outro e um bar no meio. Então, você mitigou isso? Claro que não, vai ter problemas. Então, o que é que acontece? Os riscos que envolvem o empreendimento é você analisar público, transporte público que passa lá, estacionamento, tá certo? O que é que você vai vender? Tá? Você precisa entender de tudo isso. Quando você entende de tudo isso, tudo se torna mais fácil. Então você vai fatiando. Hoje, quando as pessoas me procuram na mentoria, pessoa física que quer montar um negócio, nós vamos fazendo isso aqui, ó, mitigando tudo. Vamos fatiando tudinho. Até a hora que a pessoa diz assim, não, realmente dá, não dá. Nós já mudamos vários, já teve empresa, Rogério, de estar pronto, até montada, móveis, e eu falar para a empresa, ó, isso aqui não vai dar certo. Você pode tentar, é um direito que você tem, mas não vai dar certo. A pessoa com 15 dias me procurou novamente e disse que desfez o aluguel, que realmente eu estava certo. Ser assertivo hoje no mercado, exige um feeling, ter um especialista, por quê? Porque nós estamos numa era digital que tudo muda toda hora. Toda hora? Toda hora. Aliás, todo minuto, todo segundo, tudo muda. Então, se você não tiver um planejamento, estratégias, uma pessoa que lhe dê orientação, entender bem do negócio, você vai botar seu dinheiro pro ralo. Vai jogar o dinheiro fora. Então, mas exatamente isso. Só que tem pessoas que são teimosas. É aquilo que eu vou dizer sempre. Você está no seu direito. O risco é seu, o dinheiro é seu, a dor é sua. Você está no seu direito, mas... Ó, teve uma loja uma pessoa que queria botar uma loja no shopping. Ele já tem uma loja fora do shopping e me procurou. E eu comecei a explicar para ele tudo o que acontece dentro do shopping. E ele precisaria de pelo menos 180 dias de manutenção daquela despesa do shopping. Nós chegamos a uma conclusão de um X valor de despesa, exemplo, 50 mil por mês. Só daqui a 6 meses que aí 2 pessoas da empresa dele queriam fazer, ele foi me procurar e eu disse para não abrir, que ele ia ter problema. Ele teve problema com essas pessoas na empresa,
Mas ele não abriu. E ele disse, André, foi o melhor negócio que nós fizemos. Por quê? Nós iríamos abrir um negócio lá, aonde abriu o concorrente, e o concorrente teve que fechar. Aí foram aqueles problemas todinho que você sabe quando fecha o empreendimento. Mas por quê? Porque escutou. Eu não estou aqui para te dar conforto, não. Eu estou aqui para dar segurança. Isso eu digo para todos os meus clientes. Eu agradeço muito a Deus por ter o André perto de mim, porque todas as coisas que ele fala aqui, eu vivo todos os dias, eu vejo, eu convivo com pessoas, e às vezes eu fico olhando, ele fala as coisas e eu vejo a realidade da coisa acontecer aqui. Meu Deus do céu, esse cara não vai dar certo. Tal, tal. Não me meto, porque não sou especialista no negócio. O negócio é orar, é dar uma palavra bíblica, tal, tal. Mas em relação ao negócio, a gente percebe que muitas vezes a maioria das pessoas as quais eu convivo joga para o abstrato. Não, Deus vai abençoar. Não, Deus vai fazer a obra. Dar certo. Deus está no negócio. Deus não sei o quê. E muitas vezes não é assim. Não é Deus estar no negócio. Deus pode abençoar? Pode. Mas tem um especialista. Tem alguém que realmente conduza você. Eu me lembro muito de Moisés, que quando aquela multidão toda que ele tirou do Egito e levou para a terra prometida, toda aquela multidão tinha confusão todas as vezes Moisés tinha que atender um por um e era milhões de pessoas. Muita gente. Só que o sogro de Moisés foi visitar Moisés e olhou, viu aquela confusão toda e disse, Moisés, deixa eu lhe dar uma palavra, por que você não faz grupo de 50, grupo de 100, levanta líderes e chegam até vocês e resolve aquele problema. E Moisés, que era um homem que falava com Deus, que era um homem que estava com a espiritualidade lá acima, disse, essa ideia é boa. Então, você ter alguém que realmente conduza você, além de Deus, que você ora e pede para abençoar, é bem interessante do que você jogar o abstrato e depois a responsabilidade não dá certo, você culpa ou o inimigo, ou a pessoa, e nunca sabe que a responsabilidade foi sua, não joga para você. É bem simples, né, Rogério? Exatamente. E tem o André me ensina muito valores, dinheiro, como organizar minha vida financeira, eh, pessoal, até a alimentação. É muito interessante E isso. olha que o Rogério foi muito resistente, né? Muito resiliente. Muito. Ele disse que eu já sou um pouco, É. mas eu sou. Mas faz parte da natureza parte da humana, né? natureza. Mas eu melhorei Mas não muito. pode ser burro, né? Não posso ser burro. Mas eu melhorei muito dos meus negócios, das minhas negociações de. Ele estava falando que quando as pessoas às vezes não negociam preço, quando eu saía, eu me vendia por qualquer coisa, eu era muito barato. O meu trabalho era muito qualquer pessoa hoje não. Hoje eu tenho um valor. Hoje eu tenho um valor. Para mim querer em algum lugar, ele tem que ter um valor, porque eu dou resultado e realmente eu sou muito bom no que eu faço e me preparo para isso. Mas eu aprendi com ele. Entendeu, Rogério? Mas é exatamente isso aí. Quando a pessoa tem a consciência dos resultados e do tamanho dela, se torna muito mais fácil. Agora, quando não tem, vai para a avenida e deixa a vida me levar, né? Exatamente. Só uma deixazinha, eu tenho um amigo, a gente chama ele de network, e às vezes ele fala pra mim as coisas e eu, cara, não é isso, tem que fazer isso, tem que precificar isso, tem que falar, Rogério, Rogério, é porque tudo é o Pimentel, isso é do Pimentel, nem isso é o Pimentel, mas é porque a gente aprende. A gente, cara, tu já viu quanto é que é a tua gasolina de lá? Tu já fez a soma disso aqui, tu já fez Rogério, não é assim, não sei. Então, mas assim, cada um tem a vida que merece. E os resultados E os também. resultados também. Só não Eu pode se sempre, queixar, né? eu sempre costumo dizer isso. Para todo mundo que me conhece, a vida é feita de duas coisas, cara. Escolhas e resultados. Suas escolhas levarão você ao resultado. Seu resultado foram as suas escolhas. Não tem isso. É sempre uma coisa que vai e volta, vai e volta. Pimentel, quais indicadores de desempenho você usará para medir o sucesso do seu negócio? Financeiro. Olha o resultado financeiro que está dando. Você montou um negócio, chegou no final do mês, você conseguiu pagar funcionários, governo, fornecedores, sobrou dinheiro para a empresa, você se pagou, tá tudo ótimo. É um indicador, é o resultado final. Esse é importante, que é o caixa da empresa. Esse é o mais importante, que é o caixa da empresa. Mas, como nós já falamos em outros programas, vamos continuar falando sempre aqui, precificação, margem de contribuição, despesa fixa, despesas variáveis, ponto de equilíbrio, EBITDA, ok? Resultado bruto, resultado operacional, resultado líquido, são indicadores.
Isso chama-se DRE, Declaração de Resultado do Exercício. Fluxo de caixa. Fazer o fluxo de caixa da empresa, tudo que entrou, tudo que saiu. Quer dizer, quando você consegue controlar tudo isso, você sabe até a hora da dor. Porque na empresa você vai ter dor. Ou até a hora que vai ter dor. Tem a dor do crescimento. Tem a dor do crescimento, cresceu demais. E aí, só que o problema é o seguinte, que as empresas crescem, fala assim, quer ver? Um exemplo, eu estou vendendo 3 produtos, caneta, papel e lápis. Está vendendo bem. Aí fala assim, rapaz, precisamos colocar borracha. Opa, mais uma compra. Eu tenho que comprar, sacrificar o meu financeiro para que aquela borracha dê lucro. Tudo bem, deu para poder enquadrar. Aí depois ele vai dizer assim, mas eu preciso agora vender aquelas canetas pincel. Opa, caneta pincel não vende mesmo na velocidade da caneta comum e do lápis. Qual é o estoque que eu vou botar nessa caneta? Só que ele não pensa, ele pensa em ter mais um produto. E ele aí vai lá e compra. Ele simplesmente vai lá e compra. E ele começa a sacrificar o caixa dele. Aí, quando chega no final do mês, o boleto do pincel tem que ser pago. Ok? Só que tem que pagar o boleto da borracha, o boleto do lápis, o boleto do papel, o boleto da caneta. E ele colocou mais um produto lá dentro que não tem giro. Aí o que vai acontecer? Ele vai sacrificar o caixa. Como ele não tem controle de nada, ele só vai sentir a hora que ele estiver usando o cheque especial. Quando ele estiver usando o cheque especial, quando ele estiver pagando juros, opa, tem algo de errado. É o quê? Nem ele sabe. Mas por quê? Porque ele não trabalha indicadores. Ele acaba botando os pincéis em promoção, queimando aqui o estoque. Muitas vezes até vende mais barato do que comprou. Então, tem tantos indicadores. Agora, eu digo sempre direto nas empresas. O principal indicador é o bolso, que é o caixa. Quando eu chego em uma empresa na consultoria, eu tenho 5 pedidos que eu faço para eles, de indicadores. E eu só começo a consultoria se ele me passar esses 5 indicadores, porque primeiro eu guardo, né? Eu digo para ele, me dê, tem que ser uma informação fiel, porque é em cima disso que eu vou dar a partida. É como se fosse um exame, um hemograma. O médico pede um hemograma para mim, no dia eu vou lá com o Rogério, eu digo, Rogério, tire sangue para mim, cara. Tire sangue. Não, eu tenho medo de tirar sangue. Aí você tira o sangue. Aí quando eu dou pro médico, o Rogério tá todo acabado, coitado. O médico passa o remédio para aquele exame de sangue. Eu vou tomar e vai me prejudicar. A mesma coisa é uma empresa. Deu para você entender como as informações têm que ser fiéis? Já tive empresas que têm um computador, tudo no sistema, tudo maravilhoso. E já tive empresas que fazem a anotação no papel. Tu acredita que estava mais organizado no papel do que no sistema? É você organizar. E isso serve até para sua vida também. Muitas vezes você vai no supermercado, você tem a prática de todo mês ter X de compras. Aí naquele dia você não almoçou, não jantou, você está no supermercado com muita fome, você sai comprando o que você passa do orçamento, você chega em casa, coisa que nem precisa. Isso também acontece para a sua vida pessoal. Eu já fui para o supermercado com fome e cheguei em casa, gastei mais do que era necessário e coisas que eu nem costumo comer, que eu não gosto. Uma barra de chocolate branca. Eu não como chocolate, eu não gosto. Comprei pipoca de micro-ondas. Eu não como pipoca de micro-ondas. Comprei e passei do orçamento. Então, porque eu estava com fome, queria comer alguma coisa, queria. Então, cuidado. Aí você não definiu métricas, tá certo? Isso. Para o supermercado, você foi no supermercado, saiu comprando aleatório, teve um custo maior no final lá, passou no caixa, se prejudicou. Muito se você está com dinheiro sobrando, ok. Se não está, deixou de pagar uma conta para ter que pagar aquela conta, que já passou no caixa. Quer dizer, são indicadores de desempenho. Você só precisa entender os seus indicadores de desempenho. Quando você entende disso aí, se torna tudo muito mais fácil. Mas, eu digo sempre, o principal indicador é o bolso. Tá doendo no bolso, tem algo de errado. Vai procurar o que está de errado. É igual uma febre. Tá com febre porque tem algo de errado, não é isso, Rogério? É verdade. Pimentel, como você planeja construir e gerenciar sua equipe caso precise de colaboradores? Pessoas são um ativo importante e ter um plano é muito essencial, certo? Porque quem toca a empresa, vamos lá,
Funcionários são pessoas, fornecedores são pessoas, clientes são pessoas. Se você não entender de pessoas, você está no lugar errado. Está no lugar errado. Você precisa entender de pessoas. Então a empresa vai crescendo. Então você tinha só você e uma menina cuidar do financeiro e do administrativo. Mas a empresa cresceu muito. Precisa de alguém que cuide do estoque, vai contratar. A empresa cresceu muito, precisa de alguém do RH, vai contratar. A empresa cresceu muito, precisa de alguém para gerenciar vendas, vai contratar. Só que você só tinha você e a menina lá do financeiro e do administrativo. E você não sabe lidar com pessoas. Como é que faz agora? Para você treinar essas pessoas. Então, você precisa ter um plano de construção de como você vai gerenciar a sua equipe. Nem que você contrate uma pessoa especialista. Vamos supor que vai ser o CEO da empresa. Você vai para o cargo de dono, sai um pouco aqui da gestão e esse CEO vai cuidar de tudo isso aqui. Você não consegue cuidar de 10, mas o CEO, você consegue ter um bate-papo com o CEO e ele cuida das 10 pessoas. Você só precisa cuidar de pessoas. Empresas só crescem se tiver pessoas competentes e no lugar certo. Se a empresa não tiver pessoas competentes e no lugar certo, vai ter problema. Não tenha dúvida disso. Então, como você planeja construir e gerenciar sua equipe, é você que vai dizer. É igual família. E você sempre fala que quando você chega nas empresas, antigamente, você queria cuidar da empresa, tudo, e você entendeu que precisava cuidar das pessoas primeiro. Senão, como é que eu faço entrega? Exatamente. E isso é bem interessante. Então, pronto, Rogério, você precisa entender de pessoas. Entender de pessoas e dos locais que você vai colocar aquelas pessoas. Não adianta, vamos fazer ao contrário numa casa? Você pega o pintor e manda ele fazer a massa de cimento. Você pega o pedreiro que faz a massa de cimento e manda ele pintar uma parede. Vê o que é que vai acontecer na sua casa. É bem simples. Pessoas boas, em lugares errados, serviços errados. Acontece muito isso, Muito. lá, porque a pessoa se destacou naquela venda e ela é boa de venda e eu já boto ela para ser gerente. Pronto, aí começa a Com ela. complicação. Qual sua visão de longo prazo para o negócio? Onde você daqui a 5 a 10 anos, você vai estar daqui a 5 a 10 anos. Pensar no futuro do negócio ajuda a definir metas e estratégia de crescimento. Mas as pessoas chegam e falam assim, não, eu estou montando minha empresa hoje, mas daqui a 5 anos eu quero estar vendendo para os Estados Unidos e para a China. Ele não está vendendo nem no mercado interno. Ele está preocupado com o mercado externo. Ele não entende nada do mercado externo, ele não tem nada de importação, de exportação, ele não entende nada para que ele vai vender, não entende, e ele começa a viajar. Mas legal, eu acho legal. Só que é o seguinte, você fez um planejamento estratégico para 5 anos, a cada 90 dias você tem que parar e ver como é que está esse planejamento estratégico. Uhum. Deu para entender? Daqui a 90 dias, você tem que estar mitigando ele o tempo todinho. O tempo todinho. Aí, muitas vezes, você vai até perder tempo. Você vai perder tempo com tudo isso. Então, como é que a visão de longo prazo, aonde a sua empresa vai estar daqui a 5 anos? Quem trabalha com tecnologia tem que estar preocupado com curto prazo, não é longo não, né? Curto prazo. As máquinas que vendiam o lambe-lambe, que tirava aquela foto na praça, as máquinas que tiravam foto, que tinha que revelar. Hoje, tem quanto tempo se você não revela uma foto, Rogério? Na loja do shopping, você lá na loja, tinham várias lojas. Hoje eles têm uma máquina lá que você leva seu celular, né? Você quer imprimir alguma coisa, você tira. Mas fica ali, ó. Se você vivesse só daquilo ali, se você só vivesse daquilo ali, no mundo de hoje em dia, de tirar, como é que se diz, foto em papel, ia morrer de fome. Mas por quê? Porque você não enxergou. E o empresário, ele é obrigado a entender de longo prazo. Você que trabalha com marketing digital, como é que funciona a sua vida? Quem trabalha com marketing digital? A gente vê que a pandemia, nós entraríamos no processo de uma evolução tecnológica, mas a pandemia acelerou isso. Muito, muito. Tudo que na vida tem um lado bom. A pandemia teve um lado ruim, mas tem um lado bom que ficou aí. As reuniões do Meet, da vida, eu tenho reunião, 3, 4 reuniões por dia, através tanto de celular como também através dos aplicativos, né? Quer dizer, tudo funciona. Treinamentos que você faz pelo Zoom. Tudo era pelo Zoom, tudo era pela internet, tudo teve que se rebolar e aprender a ser um apresentador. Tudo, como é que se diz? Melhorou, você só precisa se enquadrar, então você só precisa entender. Então, eu sempre digo o seguinte, não vai para 5, vai para 1 ano.
Mas lembre, a cada 90 dias você tem que estar analisando. Olhou, o que é que aonde meu produto pode chegar? O que é que pode ter de evolução nesse período? Quem trabalha com essências, quem trabalha com produtos que pode mudar a qualquer momento, você tem que estar atento, porque senão, o que é que acontece? Vem alguém, passa por cima de você e leva E leva tudo. tudo. É que nesses médicos, cardiologistas, todos que eles sempre estão viajando pra fora, Sempre. voltando com uma coisa que lá fora é uma coisa. Agora pode ter um coração não sei de quê, tirar o coração e tal, É se modernizar, né? se modernizar. Rogério, nosso tempo está acabando ali, mas eu vou deixar uma mensagem aqui para vocês, que é a dica de sucesso do Pimentel. Um jovem de 24 anos, olhando pela janela de um trem, gritou: Pai, olhe as árvores andando para trás. O pai sorriu e um casal que estava sentado próximo a eles olhou para o comportamento infantil do rapaz com 24 anos de idade com piedade. De repente, o rapaz exclamou novamente: Pai, veja as nuvens correndo com a gente. O casal não resistiu. Eles pensaram que o rapaz era mentalmente deficiente e disseram para o pai velho: Por que você não o leva a um bom médico? Preste atenção. Por que você não leva a um bom médico? É a opinião alheia, né? Sem entender a situação. O velho sorriu e disse: Eu fiz isso e acabamos de sair do hospital. Meu filho era cego de nascença e acabou de ganhar esses olhos hoje. Moral da história: cada pessoa no planeta tem uma história. Não julgue as pessoas antes de realmente conhecê-las. A verdade pode te surpreender. Cuidado com o julgamento. Cuidado com o julgamento. O julgamento não pertence a gente. Pensem nisso e sucesso sempre. Não é isso, Rogério Shoa? Exatamente. A- Levando para as empresas também não podemos julgar também. Nós queremos ajudar. Por isso que o Instituto Pimentel é especialista em ajudar pessoas e empresas. Vamos chegar na sua empresa, vamos entrar na sua vida, não vamos julgar, não. Vamos colocar você em ordem para que você possa fluir e trazer mais pessoas para esse projeto. Exatamente isso. E assim encerramos mais um programa Foco Sucesso com André Pimentel. Um forte abraço, sucesso sempre e que Deus abençoe a todos.